Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Começando aqui a nossa aula, Direito do Consumidor, pontualmente às 20 horas e 55 minutos. Então, aula 12, oferta no Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente vai começando, porque enquanto isso os demais alunos vão entrando e a gente vai autorizando. Então, aula 12, Direito do Consumidor, oferta no CDC. Eu levanto 3 questionamentos para que a gente possa, ao longo aqui da nossa aula, para que você possa refletir um pouquinho sobre essas 3 indagações que eu estou fazendo. Então, vocês já receberam ofertas, né, publicitárias? É uma indagação. Já viram, né? Hoje, nas redes sociais, nós somos bombardeados por campanhas, por publicidade, né? Segunda indagação. Tiveram problemas com algum cumprimento de oferta? Tipo, alguma coisa ele foi ofertada e quando você foi comprar, foi pedir lá para o fornecedor, não foi possível, ou ele voltou atrás, ou disse que havia algum equívoco? A gente sempre escuta falar desses casos. E a terceira pergunta que eu faço para que a gente possa refletir na aula de hoje seria: vocês possuem conhecimento de algum caso de repercussão nacional? Repercussão quando eu digo algum caso de cumprimento de oferta. Então, o tema da aula hoje, nós vamos falar sobre oferta aqui no CDC. Evidentemente que eu estou com o meu código em mãos. Eu recomendo que você pegue o seu, mas se você não pegar, eu fiz a projeção aqui dos artigos para que a gente possa estar conversando certinho. Eu pesquisei hoje no Google e encontrei alguns casos emblemáticos que nós tivemos envolvendo oferta. Esse caso eu fiz o print da notícia, ela não é tão nova, ela é de 2013, mas foi um problema que ocorreu com o Walmart.com, né? Olha, o título já diz Walmart.com, diz que errou o preço do computador e cancela as compras. Então, ali, se você for dar uma olhadinha, está escrito que o produto foi oferecido por R$ 580, sendo que, na verdade, o preço era R$ 2.398. Se você for ler a reportagem na íntegra, vocês vão ver que a revista Proteste, o Procon de São Paulo, na época, recomendou que o Walmart desse um desconto aí para os fornecedores, para os consumidores que efetuaram a compra, mas que, evidentemente, por 580 era muito barato. Isso aí tiveram uma enxurrada de ações na justiça. Eu coloquei aqui na íntegra o pedido como se fosse o pedido de retratação do Walmart, dizendo que né, informando de qual o modelo do computador e que foi um equívoco deles e cancelou todas as compras. Então, esse, embora seja um caso de 2013, mas é um caso que serve para exemplificar um problema relacionado aqui com oferta de empresas e cumprimentos de oferta. Eu trouxe mais um caso, esse é atualizadíssimo, esse de ontem, essa notícia, a justiça é acionada em Mato Grosso, contra Mato Grosso do Sul, né, contra bancos por suposta oferta em prorrogação das dívidas. Essa notícia, se você também procurar ela, você vai encontrar. Vocês vão poder ler na íntegra, mas eu vou falar rapidinho aqui para que vocês possam entender, de que eu já havia pensado nisso, mas eu achei que estava em um outro patamar de discussão. Quando eu digo um outro patamar de discussão, o que o Ministério Público entendeu nesse caso? Eu já tinha visto essas propagandas de banco dizendo que estariam prorrogando os prazos de financiamento. Vocês também já devem ter visto. Eu ainda pensei assim comigo. Pensei, se vai prorrogar, a gente não vai ter o que discutir judicialmente, concorda? Porque é uma prorrogação, eu penso que você vai pegar o saldo devedor de hoje, vai aplicar a mesma taxa do contrato, vai prorrogar aí por 6 meses, sei lá, por 12 meses. Eu não sei, eu não tenho financiamentos, então por sorte, né? Então eu não sei lhe dizer, mas várias pessoas andaram me perguntando, né? Minha mãe prorrogou o financiamento lá do carro dela, mas claro que ela
não me deu detalhes maiores, mas eu já tinha imaginado que poderia haver algum problema nesse sentido. É que eu tinha imaginado que os bancos fariam exatamente o que eu falei. Pegaria o saldo devedor na data de hoje, vou aplicar a mesma taxa do contrato e vou dividir aqui no prazo que o consumidor deseja. Inclusive, esse formato que eu estou descrevendo, eu já tentei no passado, há mais de 5, 6 anos atrás, apresentar isso como tese de discussão em ação revisional. Eu penso que não há problema nenhum para os bancos pegarem a mesma taxa de juros, né, aplicar no mesmo contrato e redividir o saldo devedor. Mas o que as instituições financeiras estão fazendo no momento? Entendeu? Que eu não estou surpreso. Na verdade, é um nicho de mercado para nós, advogados, vocês que estão se formando. O que elas estão fazendo? O consumidor chega lá na agência delas, eles não estão pegando o saldo devedor e dividindo aí de acordo com multiplicando pela taxa do financiamento, dividindo o prazo que o cliente quer. Eles estão fazendo repactuação. O que é repactuação? Novo contrato, nova dívida, novo saldo devedor, outra taxa de juros. E com isso, as dívidas estão aumentando, gente. É claro que os bancos estão fazendo isso de propósito, não estão fazendo isso porque são inocentes, o jurídico errou, né? E isso já é um belo de um argumento, pode aí, depois vocês procuram a notícia, acho que eu até coloquei o link certinho. Isso aí seria argumento para uma ação na justiça. Por que seria um argumento para ação na justiça? Porque a oferta, ninguém está falando em refinanciamento. A oferta ele está dizendo que vai ser feita vai ser dividido num novo prazo. É isso que eles estão falando, né? Venha negociar os seus contratos, venha prorrogar os seus contratos. Na campanha, na reportagem aí, num primeiro momento, o PROCON e o Ministério Público estava preocupado, inclusive, com a questão da propaganda ser enganosa. Mas, num segundo momento, eles verificaram que se tratava de uma outra questão. Qual questão? A questão da oferta. Você está ofertando a prorrogação do contrato e não a novação, não a realização de um novo contrato. Eu não quero novar a minha dívida, eu quero prorrogar. Hoje eu devo, por exemplo, 50 mil, eu não tenho como pagar parcelas, sei lá, 10 parcelas de 5 mil, né? Sei lá como falta o juro aí. Eu quero repactuar isso em 24, em 36. Seria isso que diria a oferta, seria isso que os consumidores estariam esperando, mas os bancos estão fazendo uma coisa completamente diferente. Você que está se formando, aproveite isso aí como sendo um nicho de mercado, porque isso aí vai dar bastante ações, vai ser bem importante isso aí, acho que cliente vai chover, né? Aí eu começo a nossa conversa de hoje, do dia 19 de agosto de 2020, trazendo aqui, ainda que você não vá tomar nota, mas se puder, anote aí, ou pelo menos entenda o conceito de oferta. Oferta é uma prática comercial considerada como uma manifestação unilateral de vontade, por meio da qual o fornecedor demonstra a sua intenção em vender o produto e quais são essas condições de venda. Veja que eu estou colocando aqui um conceito que, na verdade, você consegue reescrever ele. Coloca ele de uma outra maneira. Ó. A oferta é uma proposta que pode ser revogada ou alterada após comunicação ao consumidor, com a finalidade de garantir segurança jurídica e evitar conflitos sociais. Uma proposta que não pode ser revogada. Então, regra geral, calma que a gente vai esmiuçar essa ideia, regra geral, eu estou te fazendo uma oferta, estou te fazendo uma proposta, eu não tenho por que revogar essa proposta, senão eu estaria causando aqui insegurança jurídica. Essa obrigação decorre de um princípio, né? Qual o princípio? O princípio da vinculação da oferta, ou seja, a oferta vincula o fornecedor que a veiculou, de forma que estará obrigado a fazer um negócio da forma que ofertou. Então, o final da aula ali eu vou apresentar uma atividade como metodologia ativa, que é fazer uma petiçãozinha. Mas calma que por enquanto eu quero conversar aqui sobre o conceito, sobre essa questão da oferta. Eu fiz um quadro comparativo para que você pudesse ter uma real ideia do que acontece com a oferta no Código de Defesa do Consumidor e com a oferta no Código Civil. Então, no direito do consumidor, o que for ofertado vincula o fornecedor. Regra geral,
ele tem que cumprir o que ofertou. Lá no direito civil, né, que não é a nossa discussão aqui hoje, mas eu estou fazendo um paralelo, não existe, ó, e não existe a obrigatoriedade da vinculação do fornecedor. Ele pode revogar. Né? Eu vou fazer a indicação ali ao final, o artigo 427, 428 e 429, o próprio legislador já trouxe mecanismos nesses artigos que possibilita a revogação unilateral por parte do fornecedor, coisa que no direito do consumidor não é possível. Então, aqui, voltando aqui, a oferta no Código de Defesa do Consumidor é impossível a revogação. No direito civil, admite-se a possibilidade do não prevalecimento de propostas em alguns casos, como eu estou indicando ali aqueles artigos. No caso aqui do CDC, quem que é o público-alvo? O público-alvo somos nós, consumidores. No caso do direito civil, o público-alvo são empresários e comerciantes. Por isso que, desta forma, existe sim lá no direito civil a possibilidade de se revogar, de se voltar atrás em uma oferta. A legislação aplicável vai estar ali, artigos 427 a 429. Já no direito do consumidor, se você estiver com seu código em mãos, você vai dar uma olhada do artigo 30, que é a seção 4, o artigo 30, que é da seção 2, que quer dizer da oferta. E a gente vai ter o artigo 30, 31, 32, 33, 34 e 35. São esses artigos que fazem parte aqui da legislação de direito do consumidor, daquilo que trata da oferta. Eu fiz questão de colocar essas locuções em formato de ementa para você ver como é que é importante essa questão de que o legislador ele considerou que a informação ou publicidade, então no CDC a gente não faz essa distinção, se é publicidade ou se é propaganda, tanto faz, obriga, veja, é um verbo impositivo, né? Obriga o fornecedor e integra o contrato que vier a ser celebrado. Eu fiz questão de anotar essas locuções em separado, porque quando eu passo para o artigo 30, né, você pode fazer a leitura aí no seu código, aqui no meu slide, se você quiser, você pode ver que se você suprimir deixar só o que eu negritei ou o que eu coloquei em vermelho, vai ser exatamente aquelas palavras que eu recortei. Então, seria informação ou publicidade, obriga o fornecedor, integra o contrato que vier a ser celebrado. Então, regra geral, seria essa a ideia de oferta no Código de Defesa do Consumidor. Então, qualquer informação, publicidade, não importa, nós não vamos diferenciar. Então, tudo que chegar aqui para o consumidor de forma clara e precisa, a gente vai ver aqui nos próximos slides, ele vai causar uma obrigação no fornecedor e vai poder, vai ser possível fazer parte até desse contrato futuro. Então, cuidado, que esse artigo 30, ele também pode ser invocado pelos senhoritos quando forem advogados, para discutir, para invocar até teses de ações revisionais. Por quê? Porque é possível, se você conseguir fazer a prova, de que havia sido feita uma oferta para o seu cliente, para o consumidor, e o contrato foi celebrado, não contemplou essa oferta que foi feita no passado. A parte mais difícil disso aqui, gente, é a prova, não é aplicar o direito. O direito aqui é bem tranquilo. Então, características dessa oferta no Código de Defesa do Consumidor. Como é que funciona isso? Então, primeiro travessão. Abrange toda informação ou publicidade suficiente, precisa e veiculada. Então, não adianta a informação ou a publicidade não ser precisa. Olha, eu acho que eu entendi, ou eu acho que o vendedor... Não, aqui não. Nessa parte, muito embora a gente queira vincular o fornecedor, não dá para ter achômetro. A informação tem que ser precisa. Ele falou, ele prometeu determinada característica, determinada qualidade, determinada condição aqui do negócio. Então, quando eu vou fazer qualquer tipo de negócio que um vendedor está me atendendo, o que eu peço para ele ao final? Já é costume meu, já é praxe. Anota para mim, fazendo favor. Por que vocês acham que eu peço para anotar? Vocês acham que eu tenho espaço e bolsa para levar papel de tudo que eu peço para anotar? Não. Por quê? Enquanto eu não me decidir pela minha compra, eu guardo aquele papelzinho timbrado ali com o vendedor. Sabe por quê? Porque eu posso vir a precisar.
Várias vezes eu efetuei, fiz digamos assim, recebi a oferta. Quando eu voltei, né, então analisei todas as ofertas, me decidi por aquela que era melhor, e quando eu voltei para fechar o contrato, a oferta não era verdadeira. Evidentemente que em determinados casos o supervisor, o responsável, vai fazer ele se cumprir aquilo que foi prometido. Eu não me lembro de algum caso que eu tenha entrado na justiça de forma particular, minha. De clientes eu já entrei, né? Então, o mais difícil aqui é fazer a prova. Por isso que eu peço essas anotações, eu peço para me mandar por e-mail, eu peço para me mandar por WhatsApp, porque eu quero ter a prova dessa oferta que está sendo feita. Segundo travessão, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar. Então, evidentemente que essa informação, essa oferta, vai obrigar o fornecedor, mas qual fornecedor? Aquele que se utilizar, aquele que veiculou. No livro do Fabrício Bolzan, ele dá um exemplo, inclusive, que se o fornecedor realizou aí, por exemplo, a impressão de panfletos publicitários, mas não distribuiu, ficou lá no armário dele, não tem como vincular ele porque não foi feita a distribuição, então não foi veiculado. Então esse é um exemplo, Fabrício, eu achei que é louvável, achei que vale a pena conversar com vocês. E o terceiro inciso, que integra o contrato que vier a ser celebrado. Então, aquelas anotações, aquele papelzinho, o WhatsApp, o e-mail que o cara me manda, se depois isso não constou do contrato que a gente formalizou, eu posso entrar com uma ação revisional, desde que eu tenha prova disso, pedindo para o juiz, olha, segundo o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, isso aqui foi na fase pré-contratual, eu quero que isso aqui conste no meu contrato, que isso aqui fez parte da oferta. Como eu estou lhe dizendo, a dificuldade desses casos é a prova. O direito é o artigo 30, é bem tranquilo, você certamente tirará de letra. Alegação de erro na oferta. Olha só, qual é o direito que o consumidor tem? Então, quando o fornecedor vai lá e fala assim, olha, eu errei na impressão aqui do número. Qual que é o direito que o consumidor terá? O que vocês vão orientar os seus clientes, né? Então, vamos ver. O posicionamento, você vai achar a doutrina que fala várias coisas, mas o posicionamento majoritário aqui dos doutrinadores do direito do consumidor é de que o fornecedor, tendo feito a oferta, ele é obrigado a cumpri-la. Essa é a regra geral, né? Então, eu tenho ações nesse sentido, até ali no final da aula eu coloco ali como uma atividade prática para a gente tentar ali fazer como metodologia ativa, que é um caso que eu já está findo, inclusive, já até advoguei, né? Mas depois, já a gente chega lá. Então, regra geral, se o fornecedor fizer a oferta, ele vai ter que cumprir a oferta, vai ter que cumprir o ofertado. E aí, ó, eu coloco uma jurisprudência, ela não é aqui do Tribunal nem da Turma Recursal, nem do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Ela é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Eu coloquei ela só para você verificar que existe a possibilidade do fornecedor fazer a prova de que o preço publicado ou a forma que foi veiculada, o preço sugerido é um preço que a gente chama preço vil, né? O que é preço vil? O que é valor irrisório? Então, aqui, deixa eu ver, naquele caso do computador do Walmart, o computador custava R$ 2.200 e o valor que foi ofertado foi por 580. Embora seja um valor muito abaixo, mas não é um valor irrisório. Então, ali particularmente, eu penso, no entanto, foi a recomendação de São Paulo, aplicar a regra geral, cumpre a oferta, ou se não dá um desconto aí bom para o fornecedor, para o consumidor, para ele não entrar na justiça. Esse caso que eu estou colocando em ementa aí para vocês darem uma olhada, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu, era um caso de compra pela internet, deixa eu ver aqui. Aqui acho que não vai falar o valor, teria que entrar no julgamento na íntegra, mas nesse caso eles levaram em consideração de que o valor ofertado era muito abaixo do valor real do produto. Não é o caso, mas tem uma outra citação ali do Fabrício Bolzan também, num caso do Rio Grande do Sul, se não me engano, envolvendo o Walmart também, que vendia aparelho de ar-condicionado split por R$ 10. Não existe aparelho de ar-condicionado split por R$ 10. Então, naquele caso, o Walmart invocando a questão do preço vil,
o tribunal, né, a justiça de primeira e segunda instância entendeu que não havia o porquê fazer com que o Walmart entregasse ar-condicionado pelo valor de R$ 10. Nesse caso aqui também, desse do Distrito Federal, TJ Distrito Federal, foi entendido que havia uma desproporção aparente entre o valor do mercado e o valor anunciado. E com isso foi entendido que não havia má-fé por parte do fornecedor e que também não dava para causar ao fornecedor um prejuízo de tamanha monta. Então, cuidado aqui. Eu não estou dizendo que o fornecedor pode voltar atrás. Não, regra geral, ele não pode. Mas se o valor for muito desproporcional, for muito na cara, eu me lembro que o ano passado, eu não me lembro qual foi a rede, que anunciou secadora de roupa, daquela de chão grande da Brastemp, que custa R$ 1.500, R$ 1.600, anunciou, salvo engano, por R$ 98. Um monte de gente comprou, tive vários alunos que compraram, depois vieram conversar comigo. Eu falei, olha, eu não recomendo o ingresso da ação aqui por cumprimento da oferta, porque o valor está quase 20 vezes mais barato do que o preço normal. É difícil você encontrar um produto com o preço 20 vezes mais barato, em não se tratando de promoção, em não se tratando de queima de estoque, não se tratando em épocas de Black Friday. Então, cuidado que a regra geral é de que o fornecedor terá que entregar sim aquilo que ele está prometendo, mas terá que ser dentro ali de uma plausibilidade. Então, seguindo, né, a gente vai chegar ao artigo 31, que no artigo 31 ele vai indicar para vocês que o quê? Que a oferta ou apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas em língua portuguesa sobre suas características, quantidade, composição, preço, garantia, prazo de validade, ou seja, tem que informar tudo. Isso aqui é o caput do artigo 31. Se você verificar, o parágrafo único, ele foi inserido no Código de Defesa do Consumidor pela Lei 11.989 de 2009. E ele diz o seguinte: as informações de que trata esse artigo dos produtos refrigerados, ou seja, iogurtes e afins, deverão ser gravadas de forma indelével. O que é essa forma indelével? Forma indelével quer dizer que não se apaga na água. Mais para frente ali eu vou mostrar, mas já vou aproveitar para falar. Antigamente, alguns iogurtes, alguns refrescos, refrigerantes, tinha rótulo de papel. Quando ele era congelado, né, ou gelado, e depois degelado, ou colocado ali na água com gelo, o que acontecia? O rótulo saía. E o rótulo saía, aquele produto perdia todas as características, todas as informações necessárias. Então, em 2009, através daquela lei, foi inserido o parágrafo único no artigo 31, que obriga que esses rótulos essas informações sejam postas de maneira indelével. Então, os rótulos mudaram para o plástico, não é para aumentar os oceanos, não é para matar mais tartaruga, mas sim por uma determinação aqui dos direitos do consumidor. Olha que interessante. E agora, essas características, essas informações que estão escritas ali no caput do artigo 31, eu fiz uma correlação para você ficar fácil de você entender. Então, começando ali da primeira, informação correta. Quer dizer o quê? Informação verdadeira. O fornecedor não pode ir lá e colocar informações não verídicas sobre o seu produto ou sobre o serviço. Informação clara. Quer dizer o quê? Informação entendida de forma imediata e de forma fácil pelo consumidor. Isso quer dizer informação clara. Informação precisa, quer dizer informação exata, quer dizer que aquela exatidão relacionada com o produto ou com o serviço. Informação ostensiva, esse ostensivo no sentido do quê? Fácil percepção, eu não preciso fazer ali um texto de 50 linhas para dizer que não tem glúten. Já vem escrito lá no produto, não contém glúten. Informação em língua portuguesa. Essa seria a regra aqui, mas a gente tem alguns produtos, acho que eu já até, não me lembro se eu falei isso para vocês ou não, nós temos alguns produtos, alguns serviços que nem tem a tradução para o português. Quando a gente pensa lá num showroom, showroom é uma locução inglesa, né? Showroom. Nós sabemos o que é showroom, é a exposição ali de produtos ali de determinada coisa. Delivery é uma expressão estrangeira e todo mundo entende. Uma outra que não é da época de vocês, compact disc, né? Não é da sua época, mas era o disquinho ali pequenininho. Então,
nesses casos, não é que nós estamos quebrando a regra nem fazendo aqui, cometendo uma infração no direito do consumidor. A regra é que essas informações sejam em língua portuguesa, mas em casos em que de forma popular, de forma vulgar, a palavra de língua estrangeira ficou conhecida por todos, né? Acho que até minha mãe sabe o que é showroom, então não tem dificuldade aqui nessa discussão, nesse sentido. Informação indelével, que é essa que eu estava dizendo ali dos produtos refrigerados, quer dizer o quê? Não se apaga. Então eu fiz essa tabela, esse comparativo aqui para vocês, que eu acho que vai te ajudar ali no estudo depois para a nossa prova e para a sua vida. Então, informações obrigatórias que devem constar na oferta. Eu discriminei aí o que está no caput do artigo 31. Então, lá na nossa prova, se ela for ainda na modalidade remota, você vai ter condições de consultar. Então, se eu fosse você, eu estaria fazendo a anotação. Olha, as características obrigatórias da oferta, elas estão legalmente, elas aparecem no artigo 31 no Código de Defesa do Consumidor. E quais são as consequências, professor, desse dever de informar? O que vai acontecer aqui com o fornecedor se ele não trazer, se ele não fornecer aquilo que seja entendido pela lei como informações necessárias? Então, a primeira possibilidade, que a gente vai ver mais lá para frente, seria a questão do artigo 46, que seria o quê? Ineficácia do contrato. O contrato vai ser considerado ineficaz. Por quê? Porque não trouxe as características necessárias, características ali do artigo 31. A segunda possibilidade seria o que? A nulidade de alguma cláusula contratual incompatível com a boa-fé. Quando a gente está falando em boa-fé aqui, lá no direito civil tem a questão da boa-fé. Aqui no direito consumidor a gente chama de boa-fé objetiva, né? O que é a boa-fé objetiva? É aquela conduta que se espera do fornecedor. Então, quando eu vou assinar um contrato bancário, espera-se que a instituição financeira não vai passar a perna em mim e vai me dizer lá qual é o valor emprestado, qual é a taxa de juros, qual é a periodicidade desses juros, se vai haver capitalização, como é que vai ser cobrado no caso de encargos de mora. Tudo isso faz parte da boa-fé objetiva e que, lembrando que, com base no artigo 31, devem estar expressos no contrato. Então, se você se deparar com uma situação como essa como advogado, o que você pode fazer? Você pode pedir a nulidade de determinada cláusula. Às vezes, essa nulidade não vai gerar a nulidade do contrato, mas a nulidade de uma cláusula é bem interessante. Ontem eu fiz uma liquidação de uma ação de revisão de motos, gente. Pensa bem, um contrato de 2011, findo em 2015. Findo não, ele está em aberto, mas deveria ter sido terminado em 2015. O tribunal mandou retirar as tarifas. Mandou retirar a tarifa de gravame, porque não está especificado. Tarifa, tem lá serviços de terceiros, que não está especificado o que é. Mandou reduzir a tarifa de cadastro, sabe a famosa TAC, de R$ 350 para R$ 69,50. Mandou calcular quanto isso aí vai dar no contrato e devolver para a consumidora da forma simples. Sabe quanto isso aí deu na minha conta? Porque isso aí foi em 2011 emprestado para ela, né? Eu apliquei a taxa do contrato, que é de 3% até 2015, e de 2015 a 2020 eu apliquei os juros legais, né? E a mora desde a citação. Como essa ação ela é de 2013, né? Essa liquidação com honorários sucumbenciais, que deu R$ 1.600 de honorários, essa liquidação de sentença deu quase R$ 7.500. Por que tudo isso, Juliano? Porque as tarifas ali com as taxas, com os juros do contrato, dá 2.000 e poucos reais. Atualizado aí ao longo aí desse monte de anos, juros de 1% ao mês, gente, dá uma boa engrossada aí no saldo devedor. E a terceira consequência seria o dever de indenizar o consumidor em razão da ausência de informação ou da insuficiência de informações. Hoje, os juízes de primeira instância e a turma recursal, eles estão não é reticente, mas eles estão um pouco mais exigentes nessa questão aqui da ausência de informações. Até 2, 3 anos atrás, a gente fazia a prova de que o fornecedor não apresentou, não informou aqui tudo que deveria informar e conseguia-se um dano moral ali por falha na prestação de serviço, no caso, um dever de informar. Depois, né, vocês sabem que o judiciário acaba tendo aquele caráter social, aquele cuidado, né, que eles dizem que não podemos criar filas aí numa população carente, uma população que passa dificuldade pensando aí em indenização.
Então, hoje eles têm negado a indenização por dano moral por quebra aqui no dever de informar. Mas vira e mexe eu consigo aí um acordo nesse sentido. Eu acabei de fazer a liquidação de que é de uma pessoa jurídica, inclusive, que em primeira instância não tinha sido julgado improcedente do dano moral, era uma ação contra a TIM, que a TIM não tinha informado o período de fidelidade. Eu consegui comprovar através de mensagens e áudios que não havia essa informação, e a turma recursal mandou pagar R$ 10.000 de indenização por danos morais em razão aqui da falha aqui no dever de informar. Então, nós militantes aqui do direito do consumidor, nós não podemos subestimar nem juiz, nem turma recursal. Vamos aplicar o direito, vamos achar julgados que seja possível aqui embasar a nossa pretensão e, né, na medida do possível, eu torço que o direito do consumidor se cumpra, porque eu sou um dos defensores, dos signatários desse direito. Pergunta: a fixação, ou seja, a colocação de preços por meio de código de barras, é possível? Boa pergunta, né, Juliano? Não adianta só responder que é possível ou não é possível, tem que trazer o fundamento legal. O fundamento legal que possibilita essa aplicação em preço por meio de código de barras é o Decreto 5.903 de 2006. E eu coloquei ali em vermelho, olha, quais são as principais características que o fornecedor, né, isso acontece muito em supermercado, que o fornecedor que vai querer trabalhar com preços em código de barras, ele tem que ter. Ó. Parágrafo 1º. Os leitores óticos deverão ser indicados por cartaz de suspense. Então, deveria ter um cartaz com uma seta dizendo que, ó, aqui tem um leitor ótico disponível. Vocês já viram algum cartaz desse? Eu estou sendo sincero, eu moro aqui do lado de um supermercado, ele tem o leitor, até faz tempo que acho que até tiraram, que faz tempo que eu não vejo ele, mas quando tinha, não tinha um cartaz. Normalmente a gente procura no final ali das gôndolas, né? Veja que o decreto é expresso, tem que ter cartaz. Parágrafo 2º, a distância, né, digamos que o mercado inteiro seja colocado o preço ali por código de barras. A distância máxima de 15 metros entre qualquer produto e a leitora mais próxima. Olha, eu já vi situações em que não tem 15 metros, né? Tem muito mais entre a leitora e os preços fixados por código de barras. Então, né, não estaria cumprindo o decreto. E o terceiro parágrafo seria a questão ali da fiscalização e da indicação clara de onde, né, de qual a distância que está a leitora dos códigos de barras. Então, se você verificar, se você se deparar com uma situação como essa, o que eu lhe aconselho a fazer, se o fornecedor tiver cadastro no consumidor.gov, faça reclamação de forma online, você vai conseguir a solução. Se o fornecedor não tiver, né, é um estabelecimento aqui da cidade, não tem cadastro no consumidor.gov, vá ao PROCON. O PROCON agora mudou de endereço ali para Horácio Racanelo, né? Está mais perto ali da UniFCV, está mais perto do terminal, está mais perto ali do juizado. Então está mais fácil para você orientar o seu cliente para que ele vá até o PROCON e faça ali a reclamação. Então, com isso, a gente estaria findando ali o artigo 30 e o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor. Partindo para o artigo 32, o artigo 32 é aquele que fala que os fabricantes, né, fabricantes, importadores, deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. E aí eu lhe pergunto, e depois que cessar a fabricação ou a importação do produto, por quanto tempo a gente pode entender que o fornecedor é obrigado a manter peças de reposição? Boa pergunta, né? Eu acho que eu não coloquei aqui no material, mas tem um julgado interessante também lá do Distrito Federal, de que hoje em dia isso já está até em 5 anos, não é? Então, Isabela, quer ver que interessante? 5 anos parece bastante tempo, não é verdade? Eu concordo, parece ser muito tempo. Mas a gente vai levar em consideração, o judiciário vai levar em consideração aqui para poder te dizer por quanto tempo deverá ter peça de reposição, né, depois de cessada aqui a importação ou fabricação, a vida útil do produto. Então, quando você pega lá um automóvel, por exemplo, um automóvel,
ele tem mais de 5 anos de vida útil, concorda? Então, mas a vida útil tem que ser de quanto? A jurisprudência que vai te falar. É a mesma questão lá do vício oculto, lembra? Como é que eu vou entender se é 5 anos, 6 anos, 2 anos? Pela vida útil do produto e entendimento jurisprudencial. Tem um julgado bem interessante, eu acho que eu acabei não colocando, mas eu conto para vocês. Antigamente, não sei se vocês lembram que aquele CD de carro, né, aquele aparelho de CD de carro, a frente saía. E quando, né, os ladrões lá quebravam o vidro, roubavam o fundo lá do aparelho, a frente a gente podia jogar fora. Isso já aconteceu comigo quando eu era estudante aí de direito. Por quê? Não existia o fundo para comprar. Um desses consumidores, né, que buscam mesmo seu direito a fundo, fez o quê? Ele teve o som dele roubado e ele não queria comprar o som inteiro. Ele já tinha a frente, sobrou a frente para ele. O que ele queria fazer? Comprar o fundo. A empresa dizia que não tinha para vender, porque só vendia o conjunto como um todo. Ele invocou o artigo 32 e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal disse, olha, ele tem razão. A vida útil aqui de um aparelho como esse é não me lembro se era de 3 ou de 5 anos, então ele tem a nota fiscal, o produto está dentro aqui do período de vida útil, o fornecedor vai ter que vender para ele, sim, como sendo peça de reposição. Então, cuidado, que isso aqui pode ser um bom tema, uma boa tese de discussão para vocês. Eu já tive, eu acho que eu já contei isso para vocês, eu tive em 2011, eu ainda era empresário lá no setor de transportes, e eu acabei efetuando a compra de um caminhão importado. Né? Aqui tinha concessionária na cidade, eles me venderam um caminhão importado. E eles me fizeram 1001 promessas, né? Ofertas. Né? Se eu não gostasse do caminhão, eu ia ter direito de recompra, eu ia ter uma série de coisas. Na época, né, não era como hoje que a gente grava tudo, mas eu peguei um papel deles por escrito. O bendito do caminhão, gente, olha, não vou dizer que o caminhão era ruim, mas o caminhão não tinha condições de ser como eles diziam, né? Não tinha concessionária, era um caminhão importado, câmbio automático, isso em 2011. Cada vez que o caminhão dava um problema, e aparecia problema sempre, por exemplo, o caminhão estava lá no Mato Grosso, quase não tinha concessionária. O que eu fiz? Eu não nasci ontem, né? Eu estudo já há bastante tempo. Eu entrei com uma ação invocando aqui o cumprimento da oferta e fazendo o quê? Pedindo a rescisão contratual. Brigamos, hein? Brigamos. Eu não consegui resolver aqui por meio, a sentença não foi bem por esse lado, porque eu fiz o quê? O caminhão era financiado, envolvia a instituição financeira. Aí você vai dizer, a instituição financeira não tem nada a ver com a questão da oferta. É verdade, né? A instituição financeira não tem nada a ver com a oferta. Mas eu tinha um problemão, concorda? Eu tinha um saldo devedor, eu tinha um contrato em nome da minha PJ, eu tinha um caminhão que não prestava e eu tinha uma oferta que não estava sendo cumprida. Eu juntei tudo isso aí e discuti até o final e consegui, por meio, né, de decisões judiciais, conseguir fazer com que esse caminhão fosse recolhido, né? Vamos falar o linguajar juridiquês, né? Que esse caminhão fosse entregue ao banco. Veja, você vai dizer, mas o banco fez a busca e apreensão. Sim, mas tinha busca e apreensão, tinha minha revisão, eu tinha agravo de instrumento, eu tinha uma ação revisional, eu tinha uma ação que discutia o cumprimento da oferta. Então, no meio de todas essas ações, esse caminhão ele foi entregue para a instituição financeira, só que ele tinha uma ressalva. Eu não podia entregar esse caminhão por qualquer valor, concorda? O banco deve ter leiloado isso aí por miséria. Daí sobraria um saldo devedor para mim. E eu já era advogado de banco desde 2004, concorda? Então já não era inocente no assunto. O que eu consegui? O juiz deu uma decisão lá que o banco acabou dormindo e não recorreu, dizendo que o caminhão deveria ser entregue à instituição financeira e de que a instituição financeira deveria observar a tabela FIPE no momento de fazer a liquidação do contrato. Gente, a tabela FIPE do caminhão naquela época era 270 mil reais. O meu saldo devedor era 180 mil. Né? O que acontece? Vai dizer, mas então sobrou crédito para você. Não sobrou crédito porque assim, não houve essa prestação de contas. Porque o que me interessava, né, porque essa ação ela terminou em 2016. Começou lá em 2012 e terminou em 2016. O que me interessava era eu me livrar daquele caminhão sem nenhum tipo de saldo devedor. Invoquei toda essa discussão aqui do direito do consumidor e no final, como havia ali uma alienação, né, um credor fiduciário, o caminhão acabou sendo entregue para o banco que liquidou lá o contrato. Não sobrou saldo devedor nem saldo credor. E agora também já passou, nós estamos em 2020, você vai dizer, mas agora eles ainda não poderiam cobrar a sua PJ?
não dá mais, né? Isso aí já está prescrito, porque a realização do contrato foi lá em 2011, né? Prescrição de discussões bancárias são 10 anos. Já tem trânsito em julgado ali de todas aquelas sentenças já há mais de 4, 5 anos. Aí morreu, está morto, entendeu? Mas vocês vão se deparar com casos nesse sentido. Muita gente tem problema, gente, com essas envolvendo essas questões de financiamento de carro, financiamento de caminhão. Eu não vou falar financiamento de casa, porque no financiamento de casa é um pouco mais rígida essa questão aí de taxas e prazos, né? Então isso aí tem um pouco menos de problema. Mas quando eu fiz, era estagiário, já disse para vocês em que lá na década de 90, a Caixa Econômica tinha um erro, não era um erro jurídico, mas era um erro contábil nos seus contratos habitacionais, em que o saldo devedor ficava milionário e o imóvel não valia mais. As pessoas, quando eram cobradas aquele saldo milionário, elas faziam o quê? Eu vou parar de pagar. E devolvia o imóvel para a Caixa Econômica. Isso aí aconteceu com quase todo aquele jardim ali, que hoje é chamado de Jardim Novo Horizonte. Aqueles prédios, a maioria ali eram financiados pela Caixa Econômica quando foram construídos. Depois isso aí virou um projeto eixo ali na Justiça Federal e hoje não existe mais esse problema. Mas há 20 anos atrás, olha, tenho dó dos mutuários e ali precisou de advogados excelentes, que na época eu era ainda mais de 20 anos, né? Quase 25, 30 anos atrás. Hoje não tem mais esse problema, mas no futuro a gente pode ter alguma coisa parecida, né? Então, o artigo 32 seria isso aqui, a questão do prazo aqui de peças para reposição. O artigo 33, hoje me parece que está um pouquinho em desuso, mas a gente vai falar para que não fique nenhum artigo pendente, né? Ele dizia o seguinte: em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, vocês sabem o que é reembolso postal? Acho que não é da época de vocês, né? Reembolso postal é quando você comprava um produto lá por um folhetim, fazia o pedido, e você tinha que efetuar o pagamento ali no correio para poder retirar o produto. Hoje isso está em desuso, né? Hoje você compra pela internet, mas há 30, 40 anos atrás, né? E quando o código foi feito, em 1990, existia o reembolso postal. Então deve constar o nome do fabricante, o endereço na embalagem, publicidade em todos os impressos utilizados na transação comercial. Parágrafo único, ó, foi inserido em 2008. É proibida a publicidade de bens e serviços por telefone quando a chamada for onerosa ao consumidor que a origina. Então, hoje isso aí também está um pouco em desuso, mas ali na época eu me lembro de que você tinha que fazer a ligação ali para o fornecedor para resolver um problema, como hoje você liga para o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. Na época não era o SAC ainda, era aqueles 0400, 0300. O que acontecia? Você ligava para fazer uma reclamação, para resolver um problema ali do produto, do serviço, e o fornecedor queria fazer propaganda, queria fazer oferta para você. Só que era você que estava pagando a chamada. Você vai dizer, Juliano, mas a chamada era centavos. Naquela época, essas chamadas não eram centavos, não. Essas chamadas tinham um minuto e um minuto bem caro. Então, no entanto, que foi necessário fazer uma lei que incluísse aí o parágrafo único e que dissesse, olha, você quer fazer oferta? Você pode fazer, mas não com o dinheiro do consumidor. Paga você a ligação. Hoje está em desuso, né? Porque hoje as ligações elas acabam sendo ali num pacote total que nem são mais tarifadas. Mas em 1990, em 2008, isso aqui foi-se necessário, era muito importante. Artigo 34. Nossa, já está acabando a aula? Não está não, que eu tenho a parte do artigo 35 é bem importante. Artigo 34, olha, responsabilidade pelos atos de prepostos ou representantes autônomos. Então, lá no artigo 34 do CLC, o legislador fez questão de responsabilizar o fornecedor, né, de forma solidária, ou seja, se o preposto, se o representante legal oferecer, prometer alguma coisa, o fornecedor ele vai ser solidário. Então, juntamente com quem ofertou, juntamente com quem disse ali o tamanho da besteira, ou te passou a perna para você poder comprar o serviço ou produto, eles serão solidariamente responsáveis. Isso aqui é bem importante. Esse artigo eu já usei algumas vezes. É bem importante, a gente consegue fundamentar ação ou ações aqui, ó, de responsabilidade, ação de revisão, ação de indenização por dano moral, baseado aqui nessa questão da responsabilidade, baseado aqui na oferta não cumprida. Toda essa nossa conversa do artigo 30, 31, 32, 33 e 34, ela desemboca
no artigo 35, que na verdade, quais são, lembra aquela pergunta que eu fiz? Quais são os direitos do consumidor no caso de recusa do cumprimento de oferta por parte do fornecedor? Os direitos do consumidor eles foram elencados aqui no artigo 35, ó, e o caput é claro. Se o fornecedor de produto ou de serviço recusar o cumprimento da oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá. Então, veja, quem vai tomar essa decisão é o consumidor, não é o fornecedor. Na maioria dos casos, o fornecedor vem bem pianinho, dizendo, não, eu quero fazer tal coisa, assim, assim, assado. Não é ele que decide. Quem vai tomar essa decisão é o consumidor. E essas possibilidades aqui ao consumidor, elas podem ser tomadas de forma alternativa, ou uma ou outra. Então, primeira possibilidade apresentada pela lei aí ao consumidor, exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Você vai dizer, eu vou dizer para vocês, prezados alunos, esse inciso aqui do artigo 35, no meu ponto de vista e processualmente falando, é o filão, uma das melhores coisas que é você fazer contra o fornecedor. Sabe por quê? Exigir o cumprimento forçado da obrigação não seja inocente, né? Você tem que acumular esse cumprimento aqui com pedidos de arbitramento de multa, né? Uma multa diária, né? Já pensou que beleza? Aí você vai dizer, não, mas essa discussão de multa lá no direito civil, isso aí já caiu por terra, não dá mais para arbitrar multa. No direito civil, nós estamos falando aqui de direito do consumidor. Veja, é direito aqui, a partir do Código de Defesa do Consumidor, eu exigir o cumprimento forçado da obrigação. O que o fornecedor deve fazer a continha? Pera lá, eu cumpro ou eu fico pagando multa? Entendem? Então, assim, me parece que é uma decisão, me parece que é uma possibilidade aqui ilógica, né? Parece irracional da minha parte pensar, como eu vou apresentar depois ali um caso como metodologia ativa, pensar de que o fornecedor prefere, por meio do seu jurídico, por meio do seu advogado, ficar discutindo do que pagar a multa. Lembrando que essas ações são cabíveis no juizado. No juizado, nós não pagamos custas para entrar com a ação, porque é rito ali da Lei 9.099, como eu estou discutindo lá no eixo, e, e são causas de menor valor envolvido, né? No máximo 40 salários mínimos, que hoje dá 40 e poucos mil reais. Então, veja, é difícil uma pessoa jurídica ter um tamanho prejuízo aí de 40 e poucos mil reais para trazer o fechamento, ou seja, a inviabilidade financeira do negócio. Então, cuidado que isso tem que ser argumento, tem que ser tese de discussão dos senhoritos, porque todos os fornecedores vêm e dizem assim, mas espera lá, eu não posso, não consigo cumprir essa obrigação, eu não quero cumprir essa obrigação. E aí, vai ficar correndo multa ad eterno? Vai correr multa até o limite do juizado? Entende qual é a discussão processual aqui aplicável ao caso? Então, calma que já a gente destrincha essa possibilidade. Inciso 2. Aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente. Normalmente, quando você ingressa com uma ação na justiça, a primeira proposta do fornecedor é essa. Eu troco o produto, eu te dou um novo, eu te dou um melhor. E o consumidor, gente, nós viemos uma cultura, quando digo nós brasileiros, a gente vem de uma cultura que a gente dá graças a Deus quando o fornecedor resolve ali, digamos assim, resolve trocar o produto para a gente. Mas essa cultura ela tem sido modificada aqui ao longo dos tempos. Quando você pega um país, por exemplo, como os Estados Unidos, que tem o direito do consumidor desde a década de 60, quando foi anunciado lá por Kennedy, o que acontece? Lá não se tem discussão. Como assim não se tem discussão? Ali as ações do direito do consumidor têm caráter punitivo, né? Então temos aquelas indenizações milionárias. Aqui no Brasil, infelizmente, não tem caráter punitivo, né? Só indenizatório. Eu vou indenizar o tamanho do seu dano, eu não vou punir o agressor. Então, muitas vezes aqui o fornecedor vem com essa proposta. Eu, como advogado aqui do direito do consumidor, eu insisto no inciso 1, sabe por quê? Lembrando, são ações que você não vai cobrar honorários para dar entrada, né? Você tem que ter lembrado de combinar com o seu cliente o que vai acontecer se o fornecedor trocar o produto para ele e ele resolver aceitar, sabe por quê? Como é que ele vai pagar os seus honorários? Você vai querer cobrar um percentual em cima do produto novo? Como é que é? Então você vai arrumar problema. Então,
combina certinho, pactua isso certinho, estipula um valor mínimo ali de honorários, né? Meio salário mínimo, não sei. Faça as coisas nos termos ali do Estatuto da Advocacia para evitar representação contra os senhores, né? Eu ainda sou daquele que eu prefiro perder, mas eu prefiro ser direito. Quando eu digo ser direito, eu posso deitar a minha cabeça no travesseiro e dormir, que eu não tenho lá cliente gritando na minha porta, me representando na OAB, porque eu combino, olha, isso aqui tem que cobrar X, isso aqui é assim assado, isso aqui eu só faço se for dessa forma, e depois não tem chororô, entendeu? Então, conselho de um professor. Combinem as coisas. Se for militarem nesse tipo aqui, nessa circunstância específica aqui do direito do consumidor, insistam no cumprimento forçado da obrigação né, na apresentação de multa, do que melhora a troca do produto. E a terceira possibilidade, colocada à disposição do consumidor, rescindir o contrato com direito à restituição da quantia paga, eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, mais perdas e danos, que seria a famosa ali, os prejuízos materiais que você teve por esse problema. Então, eu já vi também ações nesse sentido, mas eu ainda insisto no inciso 1, que eu acho bem melhor financeiramente, tanto para o consumidor quanto para vocês. Se mesmo assim, né, esse slide eu acrescentei hoje à tarde, que é a explicação processual do que você vai poder fazer, ó, caso o fornecedor novamente se recuse a agir de forma que o consumidor escolheu. Então, o consumidor resolveu ali, eu quero outro produto, e o fornecedor não entrega produto nenhum. Então, o que você pode fazer? Você pode se basear ali no artigo 84 CDC e fazer o quê? Uma ação de obrigação de fazer, entregue o produto, né? Ou você pode pedir o quê? Uma tutela liminar, seria uma tutela de urgência, né? Acumulada ali com o segundo ali, a terceira bolinha, ó, com uma multa diária, né? De acordo com o parágrafo 4º, ou ainda uma tutela específica, em alguns casos, que seria, por exemplo, uma busca e apreensão de um produto, de um referido, de uma situação. Essa aqui é um pouco menos usual. A questão da multa e da tutela de urgência, eu já fiz e eu faço nas minhas ações. Você vai dizer, o juiz vai indeferir. Deixa o juiz fazer o trabalho dele. Façam vocês o trabalho de vocês. Qual é o nosso trabalho quanto advogado do consumidor? Pedir, aplicar a lei, trazer o fato aqui a legislação, trazer as provas, falar, olha, excelência, cabe aqui a aplicação de multa. Aplica aqui, né? Então, nós temos que fazer o nosso trabalho, deixa o juiz fazer o dele. A legislação aplicável nessas discussões aqui envolvendo oferta seria o Código de Defesa do Consumidor, artigos 30 ao 35, Resolução 63 de 2014 do CONANDA, né, que é um conselho, um colegiado que existe ali dentro ali da questão ali da criança e do adolescente. A Lei 9.294 de 96, que regula ali as questões de produtos ali que envolve fumo, bebida alcoólica, medicamento e outras coisas. E a questão ali da autorregulamentação do CONAR, que eu acho que eu já falei para vocês em outro momento, que o CONAR é um órgão administrativo que ele não é que ele fiscaliza, ele administra, ele cuida dessa questão da oferta e publicidade no Brasil. Então, quando alguém coloca, a gente vai conversar lá na oferta e publicidade, quando alguém coloca uma publicidade que é considerada publicidade enganosa ou abusiva, o CONAR vem e faz uma notificação. Só que o CONAR é um órgão administrativo, não tem poder jurisdicional, então ele não consegue determinar, por exemplo, que a propaganda seja retirada do ar. Quem tem que fazer isso é o Poder Judiciário. Mas qual é o poder que o CONAR tem? O poder da contrapropaganda. Ele pode veicular uma propaganda dizendo que aquela propaganda ali do fornecedor é falsa. Nós não temos casos aqui no Brasil verídicos de contrapropaganda, porque é um belo de um estrago, né, contra o fornecedor. Mas a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso quando a gente for falar de oferta, publicidade enganosa, publicidade abusiva. Faltam 5 minutinhos, né, para terminar, para dar os 60 minutos, então eu consigo explicar para vocês, que inclusive deixei como atividade, como metodologia ativa já aberta lá no Moodle para vocês. Possivelmente isso aqui vai valer um ponto. Lembra daqueles 3 pontos que você precisa para o terceiro bimestre, né? Então, como eu sei que a senhorita não gosta de fazer pesquisas, já está mais um pé lá na OAB do que um pé aqui comigo, então eu,
né? Eu combinei com vocês que eu vou tentar fazer a coisa da maneira um pouco mais democrática e menos coercitiva. Então, eu trago aqui, essa aqui é uma decisão de um caso que eu atuei, mas o número, essas coisas são fictícias, não é mais do processo. É aquele famoso caso contra a Adidas, que eu fui muito feliz, foi um felizardo quanto advogado, né? A Adidas não cumpriu a oferta que ela fez na Black Friday, e eu entrei com a ação aí contra a Adidas. E eu pedi, mesmo achando que a juíza não ia dar, eu pedi a aplicação de multa dizendo que eu queria o cumprimento forçado da obrigação. Na época, ó, a doutora Liege era viva ainda, juíza, né, que era defensora ali de unhas e dentes com o direito do consumidor, e ela arbitrou a multa ali, ó, de R$ 100 limitada ao valor de 3 mil, né? E ela segue ali, falou sobre a inversão do ônus da prova, eu coloquei a decisão ali na íntegra para vocês. Então, qual é a minha proposta, qual é o meu pedido aqui para vocês como metodologia ativa, o que você vai ter que fazer para o Juliano e postar lá no mundo para poder ganhar um ponto? Eu estou dizendo para vocês assim, ó, na qualidade de advogado Adidas, elabore a peça processual, calma, peça processual competente para fim de evitar a fruição da multa imposta. O valor das compras sem o desconto do site era de R$ 4.850. Então, só para vocês entenderem o caso, os meus clientes compraram aí pelo Black Friday, em vez de pagar 4.850, o valor dava mil e alguma coisinha, né? Depois que eles efetuaram a compra, a Adidas veio e cancelou, dizendo que era um erro de oferta. Eu entrei com a ação e comprovei, né, fiz o pedido ali do arbitramento de multa, a juíza deferiu. Na lei, já vou até resolver a questão aqui para vocês, né? Na lei 9.099 não cabe agravo do instrumento, né? Isso aí, imagino eu que você já saiba, o pessoal que está fazendo o eixo comigo, a gente está discutindo lá. Se não cabe agravo do instrumento, o que você faz com uma decisão interlocutória? Isso aí que nos slides anteriores eu postei para vocês a decisão interlocutória. Como é que você combate uma decisão interlocutória de uma multa arbitrária de R$ 100 se você não quer cumprir a obrigação? Essa é a peça que você tem que fazer. Que você faz? Ninguém fala nada? A vontade é nem responder, né? Deixar você esquentando a cabeça. O que você pode fazer se não cabe agravo de instrumento no juizado, felizmente? E você não vai cumprir a obrigação. Seu cliente não quer cumprir. Vamos, gente. Para encerrar a aula. Eles estão jantando, né? Então eu vou falar para vocês. Você vai fazer um pedido de conversão de multa em perdas e danos. Como assim pedido de conversão de multa em perdas e danos? Eu não quero cumprir, meu cliente não quer cumprir a obrigação. O que é cumprir a obrigação? Naquele caso ali era entregar 11 pares de tênis. Ele não queria entregar. Qual era o valor total da compra? 4.800 e poucos reais. Qual o valor pago? Mil e pouco. Qual é essa diferença? Dá 3.000 e poucos reais. Está vendo que a juíza ela foi bem sensata e ela arbitrou o valor máximo da multa, dava a diferença. Só é. Por isso que eu estou falando aqui, Léo. Isso aqui é uma prática, digamos assim, direito processual ali do juizado mesmo, entendeu? Eu estou dizendo isso para vocês porque se um dia acontecer, você vai ter que fazer isso. Você vai fazer uma petição pedindo a conversão da multa, né? Se você não tem como discutir de outra forma, em perdas e danos. E daí, naquele caso ali, o advogado Adidas fez o pedido da conversão e ele depositou o valor, entendeu? Ah, mas a juíza despachou? Ela não despachou. Nesse meio de tempo, ela já estava doente, ela já foi afastada. Sabe quem que resolveu essa questão da multa? Na sentença. Na sentença, o juiz diz que a multa era que quando a Adidas fez o pedido de conversão, já tinha transcorrido aqueles R$ 3.000. Então, o juiz aplicou a multa a limitação dos 3.000 e mandou eles cumprirem, né, a obrigação a partir da data ali da intimação da sentença sob nova multa. E mais uma vez eles não cumpriram e recorreram. E daí, eu já vou aproveitar rapidinho e contar o desfecho da história. A nível de Brasil, choveu ações nesse sentido. O Adidas, né, deve ter um jurídico muito forte e conseguiu, em segundas instâncias, em vários estados, inclusive aqui no estado do Paraná, reverter as decisões de primeira instância
com fundamento de preço vil, né? Preço muito abaixo do valor de mercado. Como eu vinha acompanhando o caso, para mim isso era uma questão de honra para mim, sabe? Meus clientes eram médicos e eu não queria de forma alguma ter um resultado diferente que senão a procedência da ação. Eu fiz um levantamento em outros sites, tipo Centauro, e que vendia os mesmos produtos, printei todas aquelas telas, imprimi, fiz PDF, juntei todas as contrarrazões de recurso meu, dizendo, isso aqui não era preço vil, não, isso aqui era Black Friday, né? Tem loja que vende o mesmo tênis lá, o Buster não sei o que da Adidas por 300, por 400, por 500 reais. Por que a Adidas está se negando? E, em segunda instância, gente, eu acompanhei, pedi pauta para sustentação virtual, né, no recurso, e acreditem se quiserem, eu estava preparado para perder, para ter a reforma. Mas eu acho, né, meu achômetro aqui, minha experiência aqui de quase 18 anos como advogado, eu imagino que os desembargadores, o juiz, né, na turma recursal não são os desembargadores, pesaram ali na questão ali do julgamento, foi retirado de pauta 2 vezes, eu acho que eles leram tudo aquilo que eu estava contrarrazoando, e sabe o que eles fizeram, gente? Olha, é uma das primeiras vezes que eu vi isso na minha vida, mas fiquei muito feliz. Eles deixaram de receber, né, no momento ali do julgamento, deixaram de receber o recurso da Adidas por uma diferença de R$ 5,34 de custas. Como não recebeu o recurso, não tem como haver complementação, né, porque isso é deserção recursal. O que acontece? Trânsito imediato da sentença. Gente, eu liquidei a ação, sabe quanto? Né, e condenou a Adidas a 20% de honorários sucumbenciais, né? Por ter interposto recurso e não ter recolhido direito às custas. Deu quase 27 mil reais a liquidação dessa sentença. Acreditem se quiserem. 11 pares de tênis, se você pegar o tênis mais caro da Adidas, aí é na faixa de 900, né? R$ 1.000. Vezes 11, daria 11 mil reais. Olha o quanto a Adidas perdeu nesse caso, em razão assim, de um rigor aí de jurídico. Você vai dizer, mas no resto do país tudo foi reformado. Então, mas eu só respondo pelo meu processo. E no meu processo eu tive um êxito de 100%. Sabe aquelas coisas que tem vontade de bater nas suas costas e falar, parabéns, pode usar esse caso como case aqui para os seus alunos, porque não, ou, eu penso eu até sei por que você está me perguntando isso. Você deve estar me perguntando isso por causa daquela questão da Sanepar, né? Regra geral, Léo, assim, direito processual, pensando aí no juizado, não cabe, são instâncias que não tem como você pular da turma recursal para o STJ, justamente porque a lei do juizado é menor valor envolvido. Aquela questão da Sanepar, eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Lá no eixo eu quero ver seu trabalho, essa última decisão que foi agora de julho, que assim, olha, nem posso falar muito porque está gravando, ainda vai que isso ainda chega a quem não deveria, mas eu não tenho problema porque eu estou analisando a situação juridicamente, não estou criticando ninguém, não. Para mim, né, como estudioso aqui do direito do consumidor, se você pegar o livro da Cláudia Lima Marques, se você pegar o entendimento do STJ, essa discussão da Sanepar, ela não tem discussão. Por que ela não tem discussão? A Sanepar está errada. Mas, num país como esse, né, não se sabe, não sei nem por onde, nem de que forma, nem por onde, a Sanepar conseguiu, por meio de uma reclamação judicial, suspender o curso daquelas ações e conseguiu, por meio de um laudo elaborado ali pela UEM, comprovar na reclamação de que aquilo ali era uma catástrofe meteorológica, né, naquele momento ali de chuvas, e que não dava para essas ações serem discutidas de forma individual como foi. E suspendeu aquelas ações e, veja, eu tenho várias ações que têm sentença de primeira e segunda instância, gente, só que não tinham trânsito em julgado. E, infelizmente, não vai ser cumprida. Eu tenho um outro colega que tem muitas dessas ações, eu tenho 400 e poucos clientes da Sanepar, olha que porcaria, né? Cada cliente desse, gente, eu liquidei algumas que a Sanepar perdeu o prazo. Sabe quanto dava de honorários entre sucumbência e os 30% contratual? Dava quase R$ 2.000.
Se você fizer a continha bem burrinha aí, ó, tenho 400 e poucos clientes vezes 2, eu teria 800 mil reais de honorários. Não estou brincando. 800 mil não é uma fortuna, mas é um belo do empurrão, concorda? Perdido. Perdido. Não vai ganhar, não vai receber, entendeu? Depois eu vou postar para vocês essa discussão que eu vou fazer lá no Eixo, vou ver se eu consigo postar aí para toda a sala do pessoal do quinto ano. Combinado? Mas, para fins aqui de metodologia ativa, para fins de pelo menos aí um ponto no bimestre, não sei se vai ter outro ou não, ou se vai valer mais, né? Eu penso que pelo menos um vai valer. Eu preciso que vocês façam essa petição aí de conversão de multa em perdas e danos e postem para mim lá no Moodle, de forma bem simples, né? Mas uma petição completa, endereçamento, qualificação não precisa porque a parte já está nos autos, né? Faça ali um resumo rapidinho e faça o pedido da conversão da multa em perdas e danos. Vai lá, manda para mim, vai ser pelo menos um ponto vai valer, se não der tempo de fazer outras coisas esse bimestre, de repente vale até mais, vale 1,5 até mais. Combinado? E com isso eu vou encerrando essa aula de quarta-feira por aqui, vou postar ela lá no Moodle para vocês. Avisem os demais que pelo visto a gente teve um índice bem pequeno hoje de pessoas participando. Acho que o pessoal está vendo lá aquela palestra da UAB, né? Combinado? Abraço, aqueles que fazem NPJ amanhã, a gente vai ter que ficar online lá, eu mando o link no nosso grupo de WhatsApp. Combinado? Então, abraço, professor Juliano, até quarta-feira, e o pessoal do NPJ, até amanhã. Tudo de bom.